Horário de verão vai voltar. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou hoje em entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia que o horário de verão deve voltar no Brasil em 30 dias. Silveira afirmou que não há risco de uma crise energética no país, mas que a situação grave de escassez hídrica indica que a medida pode poupar energia e deve ser confirmada amanhã pelo governo federal, após estudos que foram feitos. Isso deve ser apresentado hoje e amanhã confirmado, então, essa volta do horário de verão. O ministro também disse, Eduardo Costa, que o acordo de Mariana está próximo de ser fechado com valor acima do inicial. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa semana. Ô Júnior, eu sou contra o horário de verão por N razões, vou listar algumas aqui. Lembrando que é um artifício usado pelo governo desde 1931, quase 100 anos. Voltou depois de 31 com Getúlio, em 63 com João Goulart, voltou em 1985 com Sarney, 2008 com Lula e pode voltar agora. Primeiro, eu sou contra porque lá atrás, anos 80 e 90, eu entrevistava especialistas de verdade como José Elias Buraco, que já está no andar de cima, eles me diziam que o relógio biológico sofre sim e que a eventual economia que se faz do ponto de vista da energia elétrica não justifica o estrago no corpo dos humanos. Especialistas me diziam isso. Nunca, nesses 50 anos de rádio, alguém me convenceu, algum técnico da CEMIG, por exemplo, me convenceu de que a economia realmente é importante, é considerável. Por último, ou penúltimo, recentemente, Júnior, a violência aumentou muito nas cidades, especialmente nas grandes, mas ainda na periferia. Então, antes desse horário de verão acabar com o Bolsonaro, a gente estava tendo relatos e mais relatos de mulheres pobres que iam pro ponto de ônibus 5h30 da manhã para sair lá de Isidora e vir trabalhar no Belvedere e eram assaltadas no ponto do ônibus. Estava tudo escuro. E por fim, Júnior, eu estou convencido de que o governo, que não tomou providência, não só o federal, os estaduais e municipais também, que não tomou providências efetivas para minorar a queimada no país. E 40 dias atrás eu falei com você que tinha que formar uma força-tarefa. Sim, verdade. E é hoje que o Lula vai conversar com a ministra inoperante. Eu acho que o governo arrumou essa aí. Foi algum daqueles que falou assim: presidente, vamos inventar horário de verão, que a gente começa a xingar o Bolsonaro e muda o foco do assunto. Edilene Lopes, Eduardo tá falando em cortina de fumaça, famosa cortina de fumaça que é usada na política e muito bem usada pelos políticos. Para você é mais ou menos nesse sentido? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Primeira vez você no estúdio aqui com a gente, né? No Conversa de Redação? Acho que já vim uma vez. Mas é ótimo, né? Delícia participar daqui. Bom, eu acho que cortina de fumaça não, mas o governo tem que comprovar que o horário de verão tem algum impacto. Aliás, foi essa a justificativa do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, quando ele extinguiu o horário de verão. A justificativa dele foi que não tinha impacto nenhum em relação ao contorno da crise energética e o que sempre acontece nessa época com a seca, e por isso ele extinguiu o horário de verão. Inclusive, ele foi aclamado por isso. Então, o governo está fazendo algo que é considerado polêmico, porque o horário de verão é uma polêmica mesmo. Então, enfim, o governo tem que apresentar esse estudo. O Silveira falou que ele seria apresentado. Ele fez também uma enquete nas redes sociais dele, perguntando se as pessoas eram a favor ou contra o horário de verão. Então, se tiver algum impacto de fato, eu acho que deve ser feito. Se não, acho que não, porque o governo já vem adotando todas as medidas, né? A última foi a bandeira vermelha. Estamos todos nós pagando mais caro pela energia elétrica, porque as hidrelétricas estão com nível baixo, eles acionam as térmicas, é mais caro produzir energia com vapor que é com a térmica, e nós estamos pagando por isso. Daqui a pouco vamos pagar com a mudança do nosso horário também. Ô Travassos, esse ponto que a Edilene levantou foi o ponto que eu perguntei a ele também. Falei, só, o governo anterior encerrou o horário de verão dizendo que a energia não compensava, ou a economia não compensava, e agora vocês vão voltar. Ele disse o seguinte: o governo anterior não fez estudo técnico para terminar com o horário de verão e a gente está pagando uma conta. Bom dia. Júnior, o Travasso sabe que eu sou mal educado, negócio de mim, não vai me dar cadeirada? Ô, Travasso. Olha, dá ideia não. Acresce-se a isso que o Júnior falou com o ministro, está falando contigo, o fato de que, depois do fim, nesse período entre o fim e a volta, são milhões de brasileiros que estão trabalhando em casa, que mudaram os hábitos depois da pandemia, gente. Então, se já não era muito oportuno naquela ocasião, agora menos. A enquete do Silveira nas redes sociais deu 53% a favor. Isso é quase um empate técnico. Empate técnico a polêmica total, tá aposta. Mas a gente não está tocando, bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, a gente não está tocando no problema da crise hídrica, né? Eu, sábado, resolvi passear um pouco. Fui ao mercado a pé.
E aí eu observei como as pessoas estão lavando calçada, lavando carro, como se a gente não estivesse vivendo uma crise hídrica. É claro que a pessoa que trabalha em casa, ela consome mais água, é fato. E acho que o que a gente não está entendendo é a gravidade do problema. É uma crise climática absurda, com uma ministra incompetente, e isso é fato, de um governo que não está sabendo lidar com esse problema, e o tempo de resposta, a gente vem observando que é um tempo lento de resposta. Cadê o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente, gente, em relação à crise climática que nós estamos vivendo? E a população talvez não tenha entendido a gravidade disso e continua lavando a sua calçada tranquilamente, impunemente, como se nada estivesse acontecendo. O cara continua destruindo o resto, tacando fogo no resto das folhas que ele tirou do terreno dele, provocando incêndios, né, de proporções absurdas. Então, eu acho que a discussão do horário de verão, ela vem no momento oportuno para a gente debater a crise hídrica que nós estamos enfrentando esse período de seca e a falta de conscientização das pessoas. E talvez o estudo técnico mostre a necessidade de implantar o horário de verão, apesar de todo o efeito colateral no organismo do ser humano, mas por uma questão de necessidade, porque 50% da nossa matriz está na água, da formação da energia. Então, eu queria aproveitar esse espaço aqui no Conversa de Redação aos amigos e alertar para aquelas pessoas que acham que vão tirar a poeira, né, da porta da sua casa usando água. Deixa eu te falar, a água vai acabar um dia, amiguinho, e você está contribuindo para a crise hídrica. Ô Marcelo da Fonseca, para arrematar esse assunto, o Alexandre da Silveira, ele não quis cravar, não. Acho que ele quer fazer um evento lá em Brasília, o presidente Lula deve estar no evento e tal, não quis cravar não, mas praticamente cravou que o horário deve voltar logo depois das eleições. E aí? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ele deixou muito claro que amanhã isso deve ter até uma definição. Sim, né? Amanhã tem uma reunião de um comitê e que eles estão se baseando em dados técnicos. Ô, Júnior, eu não tenho problema em mudar de opinião, não. Se eu for convencido de que uma coisa é melhor pro país ou que uma ideia é melhor, eu acho que a gente tem que ouvir. E eu sou muito crítico, eu era muito crítico à volta do horário de verão. Até porque eu acho que a gente que aqui chega cedo para trabalhar, a gente sente isso no corpo. Né? Em vez de acordar já com a luz do dia, a gente já acorda no escuro. E acho que os problemas que o Edu apontaram, né, principalmente a questão de violência, né, quem sai de casa muito cedo sofre com isso. Só que o ministro, ele apresentou alguns argumentos que eu acho que a gente tem que levar em conta. Principalmente a questão de como que sobrecarrega em alguns horários. Né? Hoje, né, uma grande parte das casas usa energia solar. Né, em vários lugares no interior, e aí entre 5 e 6, 7 horas da noite, energia solar perde a força. Então é o horário que o pessoal chega em casa, liga o chuveiro, tem uma demanda de energia grande e a energia solar não atende. Então o que o sistema puxa? Puxa muito das hidrelétricas. Com as hidrelétricas vazias, isso pode virar um problema. E o ministro falou que não é um problema para agora, que o sistema agora está sob controle, mas que é preciso planejar 2025 e 2026. Então, pensando nessa questão, que é feito um cálculo para evitar que surja um problema nos próximos anos, talvez não seja nenhum absurdo voltar a horário de verão. Eu acho que, ouvindo esses argumentos, eu fiquei mais propenso a achar que pode ser bom para o país, sabe? A gente sofre um pouquinho mais, acorda no escuro, tem uma dor de cabeça maior, só que a gente garante que nos próximos 2 anos não vamos ter apagão, como já tivemos várias vezes nos anos anteriores, né? Não vamos ter nenhumas regiões, né, sofrendo com falta de energia. Talvez é um problema que venha para o benefício de todos. É isso? Vamos esperar então. Hoje esse estudo técnico deve ser apresentado e amanhã isso deve ser anunciado lá no governo federal, a volta do horário de verão. Deve ser antes das eleições, porque tem toda uma questão envolvendo as urnas eletrônicas que já estão programadas, então isso deve acontecer logo depois das eleições, ali no iniciozinho de novembro. Olha só.